Olá meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com mais um dia desse devocional e hoje nós estamos no dia 8 com o tema A Poda Não é a Rejeição. Antes de nós entrarmos para o nosso devocional, já convido você para curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever nesse canal, pois cremos que Deus tem grandes bênçãos reservadas para nós. O nosso texto base está em João, no capítulo 15, versículo 2, que diz assim: todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais frutos ainda. E o versículo para a gente poder memorizar hoje fica em Provérbios, capítulo 3, versículo 12, que diz: porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o Pai a quem quer bem. Aqui nós já chegamos em uma nova etapa da nossa jornada. A primeira semana nós aprendemos que é importante permanecer. Agora nós vamos falar sobre algo que muitas vezes ninguém gosta de ouvir, que é sobre a poda. Jesus, ele poderia ter parado no versículo 1, dizendo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Permaneçam em mim. Só que Jesus, ele continua dizendo. E aí ele nos mostra que existe um processo que é necessário para quem deseja frutificar. E veja também que todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Observe algo muito importante aqui, que ele fala: a poda, ela não acontece em um ramo que não está frutificando, ela acontece justamente no ramo que está dando fruto. E isso muda completamente a maneira como nós devemos enxergar alguns processos na nossa vida. Pois talvez você esteja passando por uma fase em que Deus está podando, está tirando coisas da sua vida, sabe? Em que Deus está mudando caminhos, em que estão se fechando portas, comportamentos estão sendo confrontados e talvez a sua primeira pergunta seja: o que é que eu fiz de errado? Sabe? Mas eu te convido a parar de pensar assim e talvez a pergunta certa fosse: o que é que Deus está preparando para mim? Na agricultura, a poda é o quê? É retirar partes da planta que precisa ser eliminada para que ela tenha melhores condições de frutificar, de crescer, de produzir. E o agricultor, ele não corta aleatoriamente. Ele não vai olhar um galho e falar assim: ah, esse galho aqui acho que eu vou cortar. Não, o agricultor, ele não faz assim. Ele observa, ele analisa, ele conhece a planta, então aí ele vai lá e corta aquilo que precisa ser retirado. Isso significa que a poda, ela é intencional e existe um propósito específico no corte. Deus, ele não trabalha de maneira desorganizada na nossa vida. Não, quando ele confronta algo, existe uma razão. E quando ele nos chama para abrir mão de alguma coisa, existe um propósito. E quando ele permite que determinadas estruturas sejam abaladas na nossa vida, ele continua sendo o agricultor. Nada que acontece é por acaso. Por mais que às vezes está acontecendo algo que a gente acha que não tem nexo, você fala assim: meu Deus, mas por que isso? Tem coisas que é necessário e nós não entendemos. A poda, ela vai doer, sabe? Nós precisamos ser honestas, porque a poda, ela dói e muito. Se ela não doesse, não seria poda. E existem processos que Deus, ele usa para nos amadurecer. E esses processos não são confortáveis, sabe? Às vezes Deus mexe em áreas que nós gostávamos, sabe? Deus tem que mexer nessas áreas para nos tirar do comodismo, sabe? Às vezes ele nos confronta sobre um comportamento que nós já justificamos, sabe? Às vezes nós percebemos que uma determinada relação não está nos levando para perto dele, e aí ele vai lá e precisa dar uma mexida. Às vezes nós precisamos abandonar um hábito, talvez esse hábito esteja atrapalhando o nosso crescimento, a nossa vida espiritual, nós podemos frutificar. Às vezes nós precisamos reconhecer um orgulho, e existe uma tendência humana, nós temos uma tendência de resistir. Sabemos que a poda é necessária, porém nós resistimos.
A poda é necessária. E às vezes nós queremos até negociar com Deus, sabe? Olha, Deus, mexe aqui, mas aqui o Senhor não mexe não, tá bom? Porque senão não vai dar certo, sabe? Porém, o agricultor, ele conhece o ramo melhor do que o próprio ramo, sabe? E a poda, ela não é um castigo. Essa talvez seja uma das verdades mais importantes que nós vamos aprender durante esse devocional, sabe? Poda não é necessariamente punição. Jesus diz: todo ramo que dá fruto, ele limpa. Ou seja, existe uma poda que acontece justamente porque existe fruto, sabe? E isso significa que você está vivendo um processo difícil sem ser rejeitada por Deus. Você entende? Não é porque você está passando por uma luta, por uma dificuldade que Deus te abandonou. Não. Você pode estar sendo tratada porque Deus deseja levar a sua vida em um nível maior de maturidade. E existe uma diferença entre Deus está me castigando e Deus está me tratando. Você está entendendo? O castigo nos faz pensar que Deus quer nos destruir. A poda nos mostra que Deus quer nos aperfeiçoar. Vejamos o exemplo de Abraão, pai de Isaac. Abraão esperou por muitos anos pelo filho da promessa. Isaac chegou. Aí era precioso, era resposta de oração, era o cumprimento de uma promessa. Deus prometeu um filho para ele e que dessa semente ele seria, um pai de uma nação. Deus prometeu, sabe? Mas em determinado momento, Deus pediu que Abraão entregasse Isaac para ele. Imagina, que prova, que prova. Só que Deus ele não estava interessado apenas em Isaac, estava tratando o coração de Abraão. Você entende? E o Senhor queria mostrar que a bênção não poderia ocupar o lugar do abençoador. É sobre isso. E Abraão obedeceu. No momento certo, Deus providenciou o cordeiro. E a história nos ensina algo poderoso. Deus pode nos dar algo e depois pode nos ensinar a não transformar aquilo em nosso Deus. Você está entendendo? Às vezes você pediu tanto a Deus uma porta de emprego e aí Deus te deu esse emprego. Só que esse emprego acabou virando o seu Deus, porque esse emprego não deixa mais você buscar a Deus, não deixa mais você fazer o que você fazia antes na obra de Deus. Então aquilo está ocupando o lugar de Deus na sua vida. Ah, é errado trabalhar? Não é errado trabalhar. Precisamos ter nossa vida profissional também, mas quando algo vem ocupando o lugar de Deus na nossa vida, nós precisamos rever se aquilo de fato, se aquela bênção de fato está ocupando o lugar de Deus em nosso coração. Gente, e a poda, ela revela os nossos apegos. Meu Deus do céu, olha, segura aí que essa aqui vai ser forte agora, hein? Se segura, segura o lombo, porque essa aqui eu apanhei muito. Ó, uma das maneiras pela quais Deus nos mostra o que precisa ser tratado é através daquilo que nós temos dificuldade de entregar. E aí você pergunta para você mesma, o que eu não aceitaria perder? É difícil, né? Ó, essa pergunta pode revelar muita coisa. Porque aquilo que nós não conseguimos entregar pode ter se tornado maior no nosso coração do que deveria. Nós devemos tomar muito cuidado, sabe? Deus ele não quer necessariamente tirar tudo de nós, mas ele quer que nada ocupe o lugar que permanece somente para ele, sabe? Aí o que tem sido o trono do teu coração? Quem que está sentado no trono do teu coração? Essa seria a pergunta, sabe? Responda para você mesmo. Imagina que no teu coração tem um trono lá. E quem está sentado nele? Será que é o teu emprego? Será que é o seu marido, o seu filho? Será que são a sua agenda, uma amizade? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é aquilo que está sentado no trono do nosso coração. Deus, ele corta o que impede o nosso crescimento. Imagina uma árvore tentando alimentar muitos galhos ao mesmo tempo. Aí alguns galhos estão doentes, alguns são desnecessários, alguns consomem energia da árvore, sabe? Se nada for retirado, a árvore pode não produzir mais como deveria. Na nossa vida acontece algo parecido, sabe? Existem coisas que podem não ser necessariamente pecados, mas que estão ocupando espaço demais na nossa vida.
sabe? E uma preocupação excessiva, uma necessidade de aprovação, uma agenda lotada, um relacionamento que consome toda a nossa energia, uma busca exagerada por reconhecimento, um projeto que Deus já encerrou, mas nós insistimos em manter. Nem tudo que precisa ser cortado é necessariamente ruim. Às vezes é apenas algo que já cumpriu a sua função na sua vida. E existem momentos em que Deus toca justamente naquilo em que nós mais valorizamos. Não é porque Deus tenha prazer em nos ferir, não, não, mas porque Ele conhece um perigo de um coração dividido. Talvez a sua poda seja aprender a dizer: Senhor, se veio de ti, eu agradeço. Se precisar sair, eu entrego. E isso é maturidade, não é fácil, mas é libertador. Jesus, ele foi o maior exemplo de poda, sabe? Poda, para quem não entendeu até agora, é renúncia, sabe? Existem podas, é renúncia, as coisas que nós precisamos tirar da nossa vida. Olha só, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos renúncia. Ele abriu a mão da glória, ele deixou sua posição celestial, assumiu forma de servo, foi rejeitado, foi incompreendido, foi humilhado, caminhou até a cruz. E a cruz nos mostra que o caminho de Deus nem sempre é o caminho mais confortável, mas foi justamente através daquela aparente perda que veio a maior vitória de todas. Por isso, não avalie o cuidado de Deus apenas pelo conforto da estação. Às vezes, aquilo que parece perda está preparando um fruto que você ainda não consegue enxergar. E o que que Deus está podando em você? Aí, às vezes a gente fica falando assim: meu Deus, o que que será que o Senhor está podando em mim, né? Talvez seja o orgulho, talvez você precise aprender a pedir perdão, sabe? Tem aquela pessoa que magoou muito você e você não perdoa nem a pau. Você fala assim: não, não consigo, não consigo. Talvez seja isso que Deus precisa podar em você. Talvez seja o controle. O que que seria controle? Talvez você precisa confiar mais. Às vezes você só quer ficar no controle, fazendo as coisas. E talvez você precisa entregar o controle e confiar mais. Talvez você possa ser ansiedade. Você precisa aprender a descansar, sabe? Talvez seja a necessidade de aprovação. Você precisa lembrar que quem você é em Cristo. Você não precisa de aprovação das pessoas, sabe? Talvez também a sua poda seja comparação. Você precisa parar de medir a sua vida pela colheita de outra mulher, sabe? Você vê outras mulheres acontecendo algo na vida dela e você começa a se comparar e essa comparação pode gerar frustração na sua vida. Você fala assim: meu Deus, por que acontece na vida dela e não acontece na minha, né? Então pare de se comparar, sabe? Sabe? Às vezes também a sua poda é sobre relacionamentos, talvez algum vínculo esteja impedindo a sua caminhada com Deus e precisa ser podado. Os hábitos também, talvez alguma prática esteja alimentando aquilo que Deus quer arrancar da sua vida. E uma versão antiga de você também pode ser uma poda, né? Talvez Deus esteja chamando você para amadurecer. Entra ano, sai ano e você continua desse jeito, não amadurece, sabe? A mesma pessoa, desde quando você era mais nova. E não, Deus quer que você amadureça, porque os anos vão se passando, nós vamos ficando mais velhos automaticamente, né? Mais experientes. Mas, quanto mais idade nós temos, nós precisamos nos amadurecer também, né? E tem pessoas que entra ano, sai ano, e ela tem a mesma mentalidade, não amadurece nunca. Talvez a sua poda seja essa questão, uma versão antiga de você que ainda está aí, que precisa ser amadurecida. E entenda uma coisa, quando nós permitimos ser podadas, nós ficamos mais parecida com Cristo. Não tem questão de ser parecida mais com Jesus se você evitar a poda. Não tem como, porque para nós sermos parecida com Jesus, precisamos estar nele, ligada nele, o ramo ligado na videira. Então, se o ramo está ligado na videira, o Pai, Deus, ele é o agricultor e ele vai podar sim. Agora, se você não permite ser podada, não tem como você ser parecida com Cristo. E aí eu gostaria de convidar você a fazer uma pergunta, a responder uma pergunta difícil para você. Diga assim para você: Senhor, o que precisa sair de mim para que eu me pareça mais contigo?
Faça essa pergunta e responda para você mesmo, sabe? E faça isso com sinceridade, sabe? Para que quando Deus te responder, talvez ele vai pedir obediência de você e você esteja disposta a obedecer. E eu te convido a refletir comigo, né? Será que existe alguma área da minha vida que Deus ele tem me confrontado repetidamente? Será que eu estou interpretando a poda como rejeição? Será que existe algo que eu preciso entregar ao Senhor? Há algum hábito em mim, algum relacionamento, algum comportamento que está ocupando espaço demais na minha vida? O que será que Deus pode estar tentando produzir em mim através deste processo? Isso são perguntas que nós podemos eh, responder para nós mesmos para tentar entender por que existe tantas coisas às vezes na nossa vida. Porque às vezes, diante da dificuldade, eu já ouvi mulheres falando para mim, achando que Deus havia rejeitado por causa das circunstâncias da vida. E sendo que as situações, Deus jamais vai rejeitar um filho seu, você entende? Você saindo buscar a Deus com o teu coração sincero, com o teu coração aberto, você acha que o pai ele vai rejeitar? O pai ele sempre está de braços abertos, esperando pelo filho, sabe? Então, não comece a pensar que as situações da sua vida é algo que Deus está te punindo porque Ele está te rejeitando. Não, Deus ele não é carrasco. Ele é um pai amoroso, um pai de amor e está de braços abertos esperando pelos seus filhos. E olha só, outra mulher da Bíblia que ela nos ensina algo, sabe? Sobre as mulheres que frutificam. O nome dela é Ruth. Ruth, ela nos ensina muito sobre processos. Depois de perder o marido, Ruth, ela poderia ter escolhido permanecer presa àquilo que havia perdido, sabe? Mas ela decidiu caminhar para uma nova direção, uma nova estação da sua vida. O que ela fez? Ela deixou a sua terra, ela deixou a sua antiga realidade. No começo, ela não sabia o que encontraria, mas Deus estava conduzindo cada passo de Ruth. Ruth foi de uma estação de perda para uma história de redenção. Olha que coisa mais linda. Ela não enxergava o final quando deu o primeiro passo. E isso também acontece com a gente. Às vezes Deus começa uma nova estação na nossa vida e justamente quando nós precisamos deixar para trás a anterior. Talvez você esteja andando em círculos porque você não deixa a vida anterior. E aí quer permanecer na mesma estação, sendo que Deus tem coisas novas para realizar na sua vida. Declare isso na sua vida. A poda não significa que Deus desistiu de mim. Eu estou sendo preparada, tratada, fortalecida para frutificar ainda mais, porque grandes coisas o Senhor tem para realizar na minha vida e através dela. E eu tenho um desafio para você. Pega uma folha, dobre ela no meio, uma folha de papel, dobre ela no meio. De um lado você vai escrever o que Deus já produziu na sua vida. Você coloca assim, ó, o que Deus já produziu em mim. Escreva frutos que você consegue reconhecer que você já tem. Escreva aí. Do outro lado, você vai escrever assim, ó, o que Deus pode estar querendo podar em mim, tá? Escreva isso. Seja extremamente sincera com você, tá? E depois você ora sobre aquilo que você escreveu. Não peça apenas, Senhor, tira isso. Não. Peça, Senhor, transforma isso. Entendeu? E seja sincera. Guarde esse papel. E toda vez que você tiver alguma dúvida, algumas questões, leia ele, entregue ele nas mãos do Senhor. Você pode ter certeza que grandes realizações o Senhor fará na sua vida. E guarde isso na tábua do teu coração. Nem todo corte é perda. Alguns cortes são livramento, sabe? E alguns encerramentos são começos. Algumas portas fechadas são proteção. E algumas renúncias são semente. O ramo, ele pode olhar para o galho que foi cortado e pensar: por que Deus permitiu isso? Mas o agricultor, ele olha para a árvore e pensa: agora ela poderá
produzir ainda mais. Olha só como a nossa visão é totalmente diferente da visão do agricultor, da visão de Deus, né? Talvez você esteja chorando por aquilo que Deus está tirando da tua vida, mas existirá um dia em que você olhará para trás e vai entender tudo aquilo que você passou, sabe? Aí você vai pensar, falar, meu Deus, aquilo que eu achei que era o fim, era Deus preparando espaço para um novo fruto. Então guarde isso na tábua do teu coração. Confie no agricultor, ele sabe aonde cortar. Amém?